pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar a respeito do checklist do TCC. O que é que você deve verificar no seu trabalho antes de fazer o depósito final para ver se está tudo direitinho, se está tudo bem com o seu trabalho. Verifique, o primeiro ponto, que é o mais fácil, é o seguinte: verificar as margens do seu trabalho. Verifique se a margem superior, se a margem esquerda estão com 3 centímetros, tá? Esse é o diferencial quando a gente quer gravar num cenário diferente, né? Tem pássaro cantando. Então vamos lá, as margens tem que estar 3, 3, 2, 2. Então verifique se, por exemplo, ele está com 3 centímetros na margem superior, 3 centímetros na margem esquerda, 2 na direita e 2 na inferior. Perfeito. Depois, verifique se todo o seu trabalho está com a mesma fonte, tá? Dentro de um trabalho, pode haver variação no tamanho das fontes. Por exemplo, a fonte na citação longa deve estar 10. No restante do texto, 12. Mas é essencial que a fonte seja a mesma, não em tamanho. O tamanho é diferenciado. Então, o que isso quer dizer? Que se o seu trabalho foi feito em Arial, tudo deve estar em Arial. Se tudo foi feito em Times Roman, tudo tem que estar em Times Roman. Às vezes eu pego o trabalho, por exemplo, e eu vejo uma parte em Arial, uma parte em Times, outra em Calibri. Então, há diferentes tipos de fontes, tá? Só que no trabalho você usa apenas uma, tá? Mas em relação aos tamanhos, pode diferenciar, mas sempre a mesma fonte, tá? Então vejamos o outro ponto. Verifique se as suas citações longas estão todas com espaçamento entre linhas simples, todas recuadas em 4 centímetros, pulando uma linha antes e uma linha depois de cada citação, tá? Então, recapitulando, citação longa, como ela deve estar escrita? Ela tem que estar em citação, o formato da citação longa é exatamente esse, recuada em 4 centímetros, tá? Não tem parágrafo de primeira linha na citação longa não, tá? Ela toda fica recuada em 4 centímetros, tá? Espaçamento entre linhas simples, fonte 10, tá? Tá assim, desse jeitinho? Então tá tudo bem. Logo após o ponto final da sua citação longa, verifique se você está usando o estilo de citação autor, data, página. Verifique se entre parênteses você colocou o último sobrenome do autor em maiúsculo, a data da publicação, seja do livro ou do artigo, e a página, tá? Então, por exemplo, entre parênteses, Lima, tudo maiúsculo, 2020, P.80, tá? Agora vamos falar do corpo do texto, tá? A gente não está falando agora de citação longa, é corpo do texto. Verifique se o seu trabalho está com espaçamento entre linhas 1,5, tá? E verifique como você vai fazer isso. Você seleciona o seu trabalho, seleciona e aí você clica com o botãozinho, acho que é o botão direito, e verifique se o espaçamento entre linhas, tá? Está 1,5, antes e depois em 0. Feito isso, perfeito. Lembrando que aquele parágrafo de primeira linha é muito importante, tá? Agora o helicóptero. Pronto. Helicóptero foi embora, agora o avião volta a falar. Ah, você tá me achando, zoeira. Então, gente, o que a gente faz, tá? Verifique se o seu parágrafo de primeira linha está com a reguinha em 1,5 centímetro, tá? Pessoal, lembre do que você aprendeu na primeira série da escola. Toda frase inicial tem que ter um espacinho, né? Que é aquele parágrafo. A mesma coisa acontece no computador. Então, coloque esse espacinho inicial na reguinha 1,5 centímetros, tá? Pessoal, não confunda, tá? Não é recuo de 1,5, não é tudo em 1,5 centímetro. É o parágrafo de primeira linha, 1,5, tá? Depois, pessoal, verifique seus títulos, tá? Lembrando que título primário, tipo 1, introdução, 2, desenvolvimento, 3, conclusão, OBS, esse tipo de orientação é exclusivo, tá?
para alunos da Universidade Estácio de Sá, que o desenvolvimento do TCC é assim, tá? Ignore essa parte se você está fazendo um artigo científico. Então, voltando aqui, no caso do TCC, verifique se o seu título: 1. Introdução. 2. Desenvolvimento. 3. Conclusão. Se eles estão com letras maiúsculas, negrito. Verifique se seus títulos secundários, como 2.1, 2.2, 2.3, estão em caixa alta sem negrito. Verifique se os títulos terciários, como 2.11, 2.12, 2.13, se eles estão em caixa baixa, né, letras minúsculas, com negrito, tá? Então, esse checklist vai fazer com que o seu trabalho esteja praticamente perfeito, tá? Na hora de você apresentar o seu trabalho. Uns detalhes adicionais que eu já ia esquecendo, tá? Citação longa, sempre sem aspas, tá? Citação curta, como faz? De acordo com o Lima, sempre o último sobrenome do autor, tá? De acordo com o Lima, aí, entre aspas, blá, 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 tá? A citação curta tem até 3 linhas, tá? Isso se você estiver copiando o que o autor está falando. Se você não está copiando, mas você está trazendo a ideia do autor, mas com as suas palavras, ou seja, fazendo uma citação indireta, você ainda assim deve citar o autor, tá? Não se esqueça, pessoal, não deixa de no meio do trabalho você fazer o quê? Você costurar as citações com as suas palavras. Não tenha medo de entrar no seu trabalho, tá? Coloque suas palavras também. Você pode acrescentar informações, você pode discordar de modo impessoal, por exemplo, discorda-se nesse aspecto, tendo em vista o artigo tal da Constituição Federal, e assim vai, tá? Então, gente, esse aqui é um checklist básico de ABNT. Você entregando o trabalho de acordo com o que eu falei, você já vai estar entregando um trabalho muito bem formatado, tá? E claro, né, você que é meu aluno, não deixa de me enviar o seu trabalho para eu dar uma olhadinha, para ver se está tudo no caminho certo, tá bom? Obrigada, se inscreva no meu canal, por favor, porque eu quero chegar a 2.000 membros até o fim do ano. Por favor, se inscreva no meu canal, tá? Muito obrigada!